E aí, pessoal, tudo bem? Gravando aqui num dia frio em São Paulo, para trazer um tema muito interessante para vocês aí, que tem dúvida, né? Você que é empresário tem dúvidas, e você que não é empresário e também está com dificuldades ou não entende o que é uma recuperação judicial, né? Vou trazer um panorama geral do que significa uma recuperação judicial, em termos jurídicos, em termos de mercado, né? Para que a gente tente aí desmistificar essa questão de que todo devedor ele é mal visto, né? Todo devedor ele age de má fé quando deixa aí de pagar os seus credores, né? A recuperação do judicial ela surgiu de uma necessidade, né? Foi uma necessidade aí na Europa, nos Estados Unidos, de preservar a empresa, né? Tanto que a recuperação judicial ela tem como princípio básico o princípio da preservação da empresa, que está na Constituição Federal e está na Lei 11.101 de 2005, que regulamenta o tema. Surgiu da necessidade porque foi observado que a quebra geral de empresa, a falência, o fechamento das empresas, ela é muito mais prejudicial para a sociedade, para o mercado como um todo, do que a mantença da atividade empresarial, da atividade da empresa, né? E qual a finalidade da recuperação judicial? É recuperar a empresa, né? Não o empresário, enfim, tanto que dentro do processo de recuperação judicial, uma das possibilidades no plano de recuperação é a venda da própria empresa, né? Para um terceiro, para um investidor que queira essa propriedade, né? Esse negócio, né? E a pagamento dos credores, né? O processo judicial ele preserva, inclusive, os credores, né? Eh, tem diversos artigos ali de condutas que a empresa em recuperação não pode fazer sob pena até de praticar ilícitos, né? Então isso é preservando os direitos dos credores. E qual que é o negócio? A comunidade ali, empresa e credores se juntam, começam as negociações e cada um cede de um lado, né? Tanto o credor vai abrir mão de alguma coisa, a empresa vai abrir mão de alguma coisa para que se chegue num denominador comum que essa empresa, com o seu próprio esforço, consiga sobreviver e pagar esses créditos, porque tecnicamente a falência, tecnicamente 97% das empresas que falem, elas não conseguem pagar as suas dívidas, ou seja, o próprio credor sai prejudicado nessa situação de falência, né? Então é muito melhor você dar uma forcinha como credor, tanto que até existe a figura dentro da recuperação judicial do credor colaborativo, que é aquela pessoa, aquele credor que vai ali continuar oferecendo uma condição para a empresa no período de recuperação, vai dar um crédito, vai dar alguma ajuda para que a empresa consiga se recuperar. E claro, ele tem um benefício ali no plano de recuperação judicial. Então você veja que a ideia da lei é proporcionar um ambiente, né, uma forma onde a empresa se recupere, devolva e consiga manter os benefícios sociais. O que a gente chama de benefícios sociais? Empregos, pagamento de tributos, né? Sabe que onde estão instaladas determinadas empresas, até a região ali onde a empresa está, ela se beneficia, enfim, uma série de coisas sociais que a atividade empresarial traz, né? E é muito importante. Obviamente, sem atividade empresarial não existiria Estado, né? Porque o Estado vive do pagamento de tributos da atividade empresarial que gera empregos, né? Que faz pessoas físicas pagarem tributos, enfim. É uma cadeia aí que precisa ser preservada. E é isso que a recuperação judicial ela pretende, ela tem como proposta, né? Então a gente precisa desmistificar essa questão de que o devedor, né? Poxa, deu golpe, eu ouço muito, né? É um golpista, é isso, é aquilo. Não, na verdade, obviamente, existem aí, sem tirar aí o critério de mau empresário, né? Sem tirar aí a condição de mau empresário, existem, assim, aqueles que são péssimos empresários, né? E que usam da pessoa jurídica de forma incorreta, né, e acabam prejudicando tanto a sociedade como o mercado. Mas existe também aquele empresário que passa realmente por dificuldades, né? Como, por exemplo, vou dar um exemplo clássico, a pandemia, né? Trouxe aí para muita gente.
mas existem questões como agora o tarifaço, né, do Trump, né, que podem afetar algumas empresas e essas empresas vão precisar se reorganizar, se reestruturar dentro de um contexto mercadológico, né? E aí, obviamente, se ela tiver uma queda abrupta de faturamento, ela já está comprometida com umas dívidas e se não conseguir honrar, o melhor mecanismo é a recuperação judicial, como eu falei, né? Então, esses são pontos importantes para que você que atua com recuperação, não atua, ou você que quer, tem, ou você é um credor no processo de recuperação, pessoa física, jurídica, ou você é um empresário que tem medo de entrar com recuperação judicial, passa por dificuldades, eu aconselho muito que você se aprofunde no tema, se você é um empresário, porque existe um timing também para você entrar com recuperação judicial, né? Não dá para você estar muito fundo no poço, ainda você precisa ter um fôlego, né? Porque o processo é complexo, custoso também, né? Tem um custo mais alto e você precisa ter uma estrutura pensando em se reorganizar aí com o seu negócio, né? Precisa, você precisa de um estudo, precisa de um plano, uma viabilidade, né? Dentro do processo recuperacional, a gente faz um plano de recuperação judicial e etc, né? E dentro desse contexto que eu trouxe para vocês, é importante destacar, né, que a lei da SAF, né, que ela possibilitou a recuperação judicial de clubes de futebol, ela também está abrindo o leque para outros ramos, né? Porque a nossa legislação ela limitou muito quem poderia entrar com recuperação judicial, né? Ela trouxe a palavra empresário, empresa, que poderia entrar com recuperação judicial. E os outros tipos societários, eles praticamente ficavam de fora, como associações, cooperativas e entre outros, né? E a Lei 11.101 falou, não, ela é uma associação, né? O que o legislador pensou? É uma associação, é uma fundação, é não sei o que lá, é um tipo societário XYZ, mas com cara de empresa, né? Uma cooperativa, como Unimed, né? Ela é uma cooperativa, mas tem uma cara, é uma empresa, tem cara de empresa. Ela funciona como empresa, tem cara de empresa, ela dá lucro, enfim. Então, uh, como o futebol, né? Como o futebol, como os clubes de futebol, que são associações de pessoas para o fim comum, mas tem cara de empresa. Então, essa condição possibilitou que outros tipos societários, que não só a empresa, né? Que quando eu falo empresa, eu entendo, para ficar mais claro, não só limitada ou sociedade limitada ou sociedade anônima, enfim, sem entrar no detalhe, mas outros tipos societários, como cooperativas, associações, também pudessem se beneficiar desse ferramenta jurídica, porque é uma ferramenta muito importante para as empresas, né? E se essas associações, se essas cooperativas, essas fundações, elas são importantes para a sociedade, elas geram emprego, elas, né, trazem benefícios sociais, elas precisam também estar abarcadas pelo princípio da preservação da empresa que rege aí a recuperação judicial, né? Espero que tenha gostado. Sou especialista na área, né, doutor em direito, especialista na área de recuperação e reestruturação de empresas. Nosso escritório está preparado aí para atendê-lo, né? Nós temos também parte contábil aqui, porque precisa, né? Dentro de processo de reestruturação empresarial. E se você tiver dúvidas, comentários, qualquer coisa, entre em contato com a gente e nos siga aí nas redes sociais. Um abraço.